O que está acontecendo? Jogadores curiosos. A menos que você viva isolado em um bunker ou em uma ilha deserta, certamente já ouviu falar sobre isso. Com nosso amigo Tom Hanks, tenho certeza de que você está por dentro de um dos assuntos do ano. Chernobyl, a grande catástrofe nuclear de mais de 30 anos atrás. O acidente nuclear de Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986, na usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin. Mas o motivo pelo qual ocorreu o desastre e a usina nuclear explodiu, vamos deixar para outro vídeo. Como sabemos, Pripyat, a cidade fantasma onde ficava a usina de Chernobyl, agora é o centro das atenções na Ucrânia, recebendo centenas de turistas diariamente. Era o lar de milhares de pessoas. A cidade foi construída em torno da usina nuclear, onde a maioria dos moradores trabalhava direta ou indiretamente. No começo, começou como um pequeno vilarejo e foi se desenvolvendo cada vez mais, até chegar ao ponto de se tornar uma grande cidade. Como em outros lugares, as pessoas começaram a ter suas próprias casas ali, com suas famílias e diferentes animais de estimação, como cães e gatos. Além disso, havia locais dedicados à criação de gado, suínos e outros animais de fazenda. Não podemos esquecer que antes da usina nuclear, havia vastas áreas de florestas repletas de diferentes animais selvagens, os quais também seriam afetados por esse evento. Assim são os animais radioativos de Chernobyl. Uma das coisas mais importantes é que, como vemos hoje em dia, com diferentes fotos ou vídeos capturados por drones, a cidade virou um perfeito cenário apocalíptico. Para a natureza, isso é um novo começo, pois antes de construírem uma usina nuclear, milhares de espécies que habitavam quilômetros de floresta foram severamente impactadas com a chegada do homem à região. Quando a catástrofe ocorreu, a radiação se espalhou, atingindo países a milhares de quilômetros de distância. Com esse alcance, impactou toda a população de Pripyat, incluindo animais de estimação e selvagens da região. E embora talvez os filmes ou as séries possam exagerar um pouco, ou até bastante, nas mutações e nos efeitos que a radiação poderia causar nas pessoas, com os animais, é preciso saber que coisas realmente estranhas podem acontecer. Embora seja triste para nós, precisamos saber que, durante a evacuação de Pripyat e cidades vizinhas, os moradores foram forçados a levar o mínimo de pertences e proibidos de levar seus animais de estimação. Muitos deixaram seus animais de estimação, acreditando que os veriam novamente, mas isso nunca ocorreu. Após o êxodo da população, os militares foram ordenados a eliminar todos os animais remanescentes na cidade, o que pode parecer uma loucura e incompreensível para muitos. Isso se justificava porque os animais estavam muito contaminados com radiação e podiam continuar espalhando-a. Portanto, foi uma ação desesperada para controlar o terrível desastre nuclear. Portanto, até esse instante sobraram somente poucos animais domésticos sobreviventes e os demais eram selvagens. A radiação fez efeito imediato no dia do desastre, e embora alguém pudesse imaginar que os animais começaram a brilhar no escuro, a ter 40 olhos, a nascer com mais patas que o normal. Por sorte, isso não aconteceu, então também nunca veremos o peixe de 3 olhos dos Simpsons em Chernobyl. As mutações são mais sutis e às vezes imperceptíveis. A radiação não afeta de forma tão explícita. De fato, todos os animais muito próximos do reator começaram a apresentar as mesmas reações que as pessoas. Alguns morriam em poucas horas, depois outros sobreviviam por um tempo. E certos animais não sofriam efeitos sérios por motivos diversos. Depois, um dos efeitos mais graves que Chernobyl teve sobre as pessoas e sobre os animais foi sobre os bebês. Assim como em outros desastres nucleares, tais como Fukushima ou as bombas atômicas lançadas sobre o Japão, aqueles bebês que ainda não tinham nascido e estavam se desenvolvendo na barriga de suas mães sofreram as piores consequências. A radiação são ondas eletromagnéticas que atravessam o corpo e causam diversos problemas, de forma simples, sem grandes definições científicas. Elas destroem certas estruturas e células, e como os bebês ou os animais que estão se desenvolvendo têm defesas bastante baixas e ainda estão terminando de se formar, são muito, mas muito sensíveis e acabam tendo grandes problemas de deformidades. Como mencionado antes, Pripyat tinha uma grande área de pecuária e muitas vacas deram à luz bezerros com deformidades. É importante saber que os animais selvagens na mesma condição também tiveram várias crias com graves deformidades. Agora, se sairmos dos problemas da radiação nos bebês e nas crias dos animais,
É importante notar que algumas espécies próximas ao reator sobreviveram, adaptando-se e sofrendo mutações ao longo do tempo. Eles não são radioativos apenas por terem recebido radiação da nuvem tóxica, mas também por se alimentarem das plantas contaminadas, e as plantas estão em um solo que é radioativo. Ou, por exemplo, o rio Pripyat, que fornece água para todos os seres vivos daquela região, foi altamente contaminado. Enfim, a questão é que os animais sofreram mutações e alguns dos casos mais conhecidos são os das aranhas. Após vários estudos de biólogos, concluiu-se que a radiação fez com que as teias de aranha se tornassem totalmente abstratas, sem forma. As aranhas ficaram extremamente mal após o acidente de Chernobyl. Assim como quando são feitos estudos sobre drogas em aranhas, encontramos teias que não têm formas corretas ou que simplesmente são qualquer coisa, menos uma teia de aranha. Posteriormente, confirmou-se que vários animais desenvolveram grandes tumores e que aqueles com manchas nos pelos apresentavam quantidade muito acima do normal. Ou também há muitos mais casos de albinismo nas diferentes espécies de aves. Ou, por exemplo, os sapos mudaram para tons muito mais escuros devido à radiação. Também ocorreram mudanças mais bruscas e graves, como as sofridas pelas andorinhas da região de Pripyat, que sofreram mutações visíveis, os quais incluíam a deformação de seus bicos, a deformação de seus cérebros, que ficaram menores, e penas bastante estranhas. Portanto, analisando o cenário, é evidente que a radiação existe e causa mutações em animais e seres humanos. Mas aquelas mutações ao estilo Ben 10 só veremos nos pobres filhotes que sofrem deformidades ao nascer. Então, em grandes números e de modo geral, temos que saber que, para os animais, o melhor que poderia ter acontecido foi Chernobyl. Após anos sem retornar ao seu habitat e fauna nativos devido à presença humana, atualmente há mais animais em quantidade e diversidade do que nunca. Segundo os especialistas que estudam a situação da reserva de Chernobyl, através de milhares de câmeras espalhadas, ursos pardos, antes considerados extintos da região, foram avistados novamente. Também é possível ver lobos, alces, linces, aves e milhares de outros animais que parecem estar reencontrando seu habitat natural diante da ausência humana. Diante dessa situação, cientistas pediram a criação de mais santuários como Chernobyl, sem a necessidade de acidentes. Antes de ir, responderei uma pergunta curiosa e mandarei um grande abraço para alguns inscritos. Primeiramente, vou responder uma pergunta curiosa para Francisco Zapata, que perguntou: qual foi o primeiro filme de zumbis e em que ano esse filme foi lançado? Bem, White Zombie ou Zumbi Branco, mas também conhecida como A Legião dos Homens Sem Alma, foi um filme americano, conhecido por ser o primeiro filme da história em que apareciam zumbis. Esse filme foi lançado em 4 de agosto de 1932 e seu diretor era Victor Halperin. Francisco Zapata também fez a segunda pergunta em um vídeo recente: como os raios são gerados? Essa pergunta pode ser um pouco mais científica, mas vou tentar explicar da forma mais fácil possível. Primeiramente, precisamos saber que na Terra há aproximadamente 44 mil tempestades todos os dias em diferentes lugares, e caem mais de 8 milhões de raios. Sim, é uma loucura, mas tudo bem. Os raios são gerados pela interação entre partículas positivas e negativas nas nuvens. Aparentemente, a partir de cerca de 5 mil metros de altitude, as partículas de gelo e o granizo colidem entre si. O granizo, que é um pouco mais pesado, permanece na altura inicial de 5 mil metros. As partículas de gelo podem alcançar altitudes de 8 a 10 mil metros. Assim, temos um polo positivo em cima e um negativo embaixo. E, como consequência, ocorrem os raios. E a Terra, como de costume, fica carregada positivamente, interagindo também com esse granizo. Assim, os raios caem perto da nossa casa em todas as tempestades. E o que ouvimos quando um raio cai na Terra? O trovão ou estrondo é causado pela onda de choque que a descarga elétrica gera, similar a qualquer impacto, colisão ou explosão. Francisco Zapata também perguntou: quantos vídeos são enviados ao YouTube por segundo? Como sabemos, o primeiro vídeo enviado para essa incrível plataforma foi em 2005, onde um dos fundadores aparecia no Zoológico de San Diego. Depois de mais de 10 anos, o YouTube cresceu a níveis inimagináveis, alcançando números altíssimos em absolutamente tudo. YouTube é o site mais pesquisado do mundo logo depois do Google e do Facebook.
e a cada minuto são enviadas mais de 300 horas de vídeo, ou seja, aproximadamente 5 horas de vídeo por segundo. Uma completa loucura. Agora vou cumprimentar os inscritos que comentaram nos vídeos anteriores. Primeiro, um grande abraço para Hambúrguer, que tem comentado muito nos vídeos recentes. Também cumprimentarei Anjo Romero, que está muito ativo no canal ultimamente. Depois mandarei um enorme abraço para Diego Ron, que está comentando bastante no canal, o que me alegra muito. E um abraço enorme para Martigacha, que foi muito ativa na estreia do último vídeo. Talvez alguns não saibam, mas eu fiz a primeira estreia de vídeo do canal, onde conversei um pouco com alguns inscritos e, na verdade, foi muito, mas muito bom. Se quiserem, posso fazer outra estreia em breve. Por fim, um abraço para Raul Molina, que chegou recentemente ao canal. Aqui está o seu super cumprimento de boas-vindas. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem o vídeo e o canal com amigos para juntos sermos mais. Comentem absolutamente tudo o que quiserem e inscrevam-se no canal, caso ainda não sejam inscritos. Clique no sininho para não perder os novos vídeos. Deixo aqui alguns vídeos para vocês e lembrem-se, sou o Senhor Curiosity.